Você já parou para pensar como são formadas as palavras em língua portuguesa? Ou seja, como surgem as palavras no nosso idioma? E ainda mais, você já pensou como essas palavras podem ser classificadas? É justamente para tratar desses assuntos que nós vamos começar uma nova fase no nosso curso de língua portuguesa. Vamos começar a tratar de morfologia e essa é a primeira aula onde vamos tratar de conceitos iniciais sobre o assunto. Eu sou o Denilson, professor de português, e se você gostar desse material, considere curtir, compartilhá-lo com seus amigos e inscreva-se no canal para dar aquela força para a gente, tá ok? Morfologia é a parte da gramática que trata da estrutura e da classificação das palavras. Por exemplo, consideremos a palavra feijoada. Na fonologia, nós dividimos a palavra em sílabas, ou seja, feijoada. Identificamos a sílaba tônica, que é a sílaba a penúltima sílaba, e a partir dessa divisão silábica e da identificação da sílaba tônica, nós fazemos a análise fonética da palavra. Vemos então que feijoada é uma polissílaba, porque contém 4 sílabas. Ela apresenta um ditongo na primeira sílaba e um hiato entre a segunda e a terceira sílabas. Ela é uma palavra paroxítona, pois a penúltima sílaba é a tônica e ela não possui acento gráfico, porque nas regras das paroxítonas a terminação A não exige acento, ok? Na morfologia, nós podemos agora analisar essa mesma palavra, feijoada, mas sob um outro enfoque. Nós não separaremos a palavra em sílabas, mas nós consideraremos os elementos que formam essa palavra. E aí, considerando os elementos que a formam, nós vamos classificá-la. Nós vamos dizer que feijoada é um substantivo, ele é um substantivo derivado do substantivo feijão, é um substantivo comum, concreto e feminino, pois ele é antecedido do artigo a feijoada. Então percebam que o enfoque na morfologia não é mais nos sons ou nas sílabas da palavra, mas sim na estrutura e na classificação da palavra. Vamos agora falar sobre os elementos mórficos principais das palavras em português. Elementos mórficos também podem ser chamados de elementos estruturais, ou seja, os elementos que formam as palavras. O primeiro deles é o radical, que é o elemento básico e significativo da palavra. Então podemos dizer que o radical é a parte da palavra que contém o seu significado. Por exemplo, temos a palavra certeza, cafeteira e assustar. E aí temos destacados os respectivos radicais de cada uma dessas palavras. Depois temos os afixos, que são elementos secundários que se juntam ao radical para formar novas palavras. Os afixos que vêm antes do radical são chamados de prefixos, e os afixos que vêm depois do radical são chamados de sufixos. Vamos aos exemplos. Inútil, antibiótico e pré-história. Essas três palavras contêm prefixos, que vêm antes do radical formando novas palavras. Utilizar, biologia e historiador contém sufixos, afixos colocados depois do radical, que também formam novas palavras. Temos também as vogais e consoantes de ligação. São elementos que se inserem entre os outros elementos mórficos por motivos de eufonia. Guarde essa palavra, eufonia, significa facilitação da pronúncia. Então vejamos. Na palavra inseticida, entre o radical e entre o sufixo, há a vogal de ligação I. Na palavra gasoduto, entre os dois radicais, gás e duto, tem aí a vogal de ligação O. E na palavra cafeteira, entre o radical e o sufixo, temos a consoante de ligação T. Então, nessas três palavras, temos elementos de ligação que são usados aí para facilitar a pronúncia da palavra formada, ok? E agora vamos aprender um novo conceito, que é o conceito de cognatos. Palavras cognatas derivam de um radical comum, constituem aquilo que a gente chama de família etimológica. Vamos aos exemplos. A palavra dentista, a palavra dentadura e dentuço, todas elas vêm da palavra dente. Então, essas quatro palavras formam uma família etimológica, portanto, são palavras cognatas.
Pedreiro, pedraria e pedrisco. Essas três palavras vêm da palavra pedra. Então, esse grupo de palavras também formam uma família etimológica, portanto, são palavras cognatas. Assim também são cognatas as palavras empobrecer, pobreza, empobrecimento e pobre. Eu sei que às vezes algumas palavras não têm tão clara essa relação de radical comum, e aí vou dar um exemplo para vocês. Temos a palavra alma, que vem do latim anima. Essa palavra alma e essa raiz, latina da palavra forma palavras cognatas na língua portuguesa que possuem o mesmo radical, mas não é tão claro, não é tão óbvio esse pertencimento à mesma família etimológica. Alguns exemplos aí de cognatos de alma são animal, ânimo, desanimar e desalmado. Portanto, nós podemos pensar no radical como uma raiz e as palavras cognatas como palavras derivadas dessa raiz em comum. Tudo bem? Então vamos lá. Até aqui, tratamos de 3 elementos mórficos que fazem parte da estrutura das palavras em português. Falamos do radical, que é a parte da palavra que contém o significado. Falamos dos afixos, que são elementos que vêm antes ou depois do radical para formar novas palavras, são os prefixos e sufixos. E falamos também da vogal e consoante de ligação, que são elementos que garantem a eufonia, ou seja, que facilitam a pronúncia das palavras. Agora vamos falar de um quarto elemento mórfico, que é a desinência. O papel da desinência é indicar a flexão das palavras. Então note que a desinência não formará novas palavras, apenas vai indicar a flexão das palavras, ou seja, uma adequação de uma palavra à maneira como ela vai ser usada no discurso. Existem as desinências nominais, que indicam a flexão de gênero e a flexão de número. Quando falamos em flexão de gênero, tratamos do gênero masculino e feminino das palavras. E quando falamos da flexão em número, tratamos do singular e do plural. Por exemplo, eu tenho a palavra menino e eu tenho a palavra menina. Ambas são a mesma palavra em português, só que, terminando na desinência nominal o, a palavra está flexionada no gênero masculino, e terminando na desinência nominal a palavra está flexionada no feminino. Então, o e a são desinências nominais de gênero, porque indicam o gênero da palavra. Agora, passando essas palavras para o plural, aparece a desinência nominal S, meninos, meninas. S é a desinência nominal de número, indicando que essas palavras estão no plural. A desinência nominal S é a desinência nominal mais comum para indicar número no plural, em português. Porém, algumas palavras vão para o plural com ES, que é o caso da palavra colher, que no plural recebe a desinência nominal de número ES, colheres. Tudo bem? Temos também as desinências verbais. As desinências verbais vão indicar as flexões dos verbos. Por exemplo, eu tenho aí o verbo estudar flexionado nessas duas formas, estudo e estudamos. Quando eu digo estudo, estou flexionando esse verbo na primeira pessoa do singular, eu. Agora, quando eu digo estudamos, aí já pensamos em nós, ou seja, na primeira pessoa do plural. Também agora o verbo estudar, só que flexionando em tempo e modo. Estudei é o pretérito perfeito do indicativo. Estudarei é o futuro do presente do indicativo. Eu sei que você deve ter ficado agora um pouco preocupado com esse monte de nome que eu acabei de citar, né? Primeira pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo, primeira pessoa do plural, futuro do presente do indicativo. Mas você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar chateada com esse monte de palavras que eu acabei de colocar aqui. Isso porque nós vamos estudar essas desinências nominais e essas desinências verbais separadamente nos capítulos da morfologia dedicados aos substantivos e dedicados aos verbos. Então pode respirar aliviado. O que você precisa guardar dessa parte do vídeo é que a desinência é o elemento mórfico que indica a flexão das palavras. As palavras podem flexionar em gênero, masculino e feminino, podem flexionar em número, singular e plural, podem
flexionar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, podem flexionar em tempo, pretérito, presente e futuro, e também podem flexionar em modo, mas cada uma dessas flexões serão estudadas separadamente nos capítulos respectivos, ok? Agora vamos mais um conceito novo, que são palavras primitivas e palavras derivadas. Se você tivesse que falar para mim, o que aparece primeiro? Uma coisa primitiva ou uma coisa derivada? Bom, o que aparece primeiro é uma coisa primitiva, e essa coisa primitiva vai dar origem a novas coisas, ok? Aqui o raciocínio é o mesmo. Palavras primitivas são palavras que dão origem a outras palavras na língua portuguesa, ou seja, elas surgem na língua portuguesa, não derivando de nenhuma outra palavra, e a partir dessas palavras nós podemos originar, criar novas palavras na nossa língua. Exemplo de palavras primitivas: ferro, terra e gato. Já as palavras derivadas, elas provêm de outras palavras já existentes na língua portuguesa. Por exemplo, de ferro, que é uma primitiva, nós temos a derivada ferreiro. De terra, que é uma primitiva, nós temos a derivada enterrar. E de gato, nós temos a derivada gatinhas, que é aquele movimento que o bebê faz para andar sobre 4 apoios, né? Andar de gatinhas. E a palavra gatinhas também dá origem ao verbo engatinhar, ou seja, andar é o movimento que o bebê faz andando em 4 apoios, ok? Então, olha lá, palavras primitivas não derivam de nenhuma outra palavra na língua portuguesa, mas dão origem a outras palavras na língua. E as palavras derivadas provêm de outras palavras já existentes em português, ok? E aí, mais um conceito para a gente terminar essa aula é o conceito de palavras simples e palavras compostas. As palavras simples possuem apenas um radical. Exemplos: tempo, ferro e peixe. Essas 3 palavras possuem apenas um radical. Agora, se eu formar uma palavra com 2 ou mais radicais, aí eu tenho as palavras compostas. Vamos aos exemplos. Palavras que possuem mais de um radical, ou seja, palavras compostas: passatempo, ferrovia, peixe elétrico. Percebam que eu consigo pegar essas palavras compostas e analisá-las separando aí 2 radicais diferentes: passar e tempo, ferro e via, peixe e elétrico. Então, novamente, palavras simples possuem apenas um radical, palavras compostas possuem mais de um radical, ok? Bom, vocês viram que comparado às aulas de fonologia e às aulas anteriores, essa aula foi um pouco mais simples. Por quê? Porque essa aula foi introdutória da parte de morfologia na gramática. Então, vamos agora resgatar os conceitos que a gente estudou até aqui, para que a gente possa mandar muito bem na parte de morfologia. Morfologia é a parte da gramática que trata da estrutura e da classificação das palavras. Falamos nessa aula de alguns elementos mórficos, ou seja, de alguns elementos estruturais das palavras, e foram eles: o radical, os afixos, a vogal e a consoante de ligação e a desinência. O radical é a parte da palavra que contém o significado da palavra. Os afixos podem ser colocados antes ou depois dos radicais para formar novas palavras, e aí eles podem ser os prefixos ou os sufixos. Vogal e consoante de ligação são letrinhas que a gente coloca entre um elemento mórfico e outro para garantir a facilitação da pronúncia, ou seja, a eufonia. E a desinência é aquela partezinha final da palavra que serve para flexionar a palavra. Lembrando, eu tenho desinências nominais e desinências verbais. As desinências nominais flexionam a palavra ou em gênero, masculino e feminino, ou em número, singular e plural. E as desinências verbais, elas ocorrem nos verbos, para que nós possamos flexionar os verbos em número, pessoa, tempo e modo. Mas tudo isso a gente vai estudar lá no capítulo de substantivos, lá no capítulo de verbos, então a gente não precisa ficar muito preocupado com isso agora, tudo bem?
Falamos também das palavras cognatas, que são palavras que formam uma família etimológica por possuírem o mesmo radical. Falamos das palavras primitivas e derivadas. Primitivas são aquelas que geram outras palavras na língua portuguesa e derivadas são aquelas que provêm de outras palavras já existentes em português. E por último, falamos das palavras simples e compostas, sendo as palavras simples aquelas que possuem apenas um radical e as palavras compostas aquelas que possuem mais de um radical. Beleza, pessoal? Então vamos respirar fundo, vamos guardar bem esses conceitos. Todos esses conceitos serão usados durante as aulas de morfologia. Então, espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido até aqui o nosso material. Se gostaram, não deixe de dar as suas sugestões, as suas ideias, deixar os seus comentários, curtir, se inscrever no canal, até mesmo para continuar acompanhando aí a evolução do nosso curso, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!